Gente, boa tarde a todos. Boa tarde, sim. Hoje a gente vai, continuar o nosso texto. A gente já comentou um pouco da ideia da interpretação, né? Que é uma função que ele determina quem são os elementos, né? E também eles determinam os valores de verdade, né? Em relação a algumas frases que esses indivíduos estejam envolvidos. Então, fazer a leitura aqui bem rápido, né? Criar alguns exemplos. E daqui a pouco a gente vai ter alguns exercícios, quer dizer, uns exemplos aqui, que eu faço pelo menos um deles, para entender qual é a ideia da valoração em cima da valoração. Tá? Ok, então aqui eu escrevi assim, né? A lógica clássica já possui valorações para as funções de verdade. Essas valorações a gente já trabalhou, inclusive, sendo que a gente trabalhou em forma de tabela. Né? As tabelas de verdade, elas são valorações que a gente dá, né, para as frases baseadas nos elementos das frases. Então, eu posso dizer que se alfa é uma fórmula, e se ela for verdadeira, então não alfa é falso. Né? Isso não pode, não tem condições de uma informação e a negação dela serem ambas ou verdades ou ambas falsidades. Aí, no caso, ele vai explicando cada um, né? Alfa e beta é verdadeiro se ambos também forem. Né? Tudo isso é baseado na tabela verdade, né? O que eu estou falando. Alfa ou beta é verdadeiro se um deles for. Alfa implica beta é verdadeiro se o antecedente, que é alfa, for falso, ou se o consequente for verdadeiro, né? No caso, esse aqui. E o alfa, se somente se beta, ele é verdade se ambos tiverem o mesmo valor. Quer dizer, eu resumi aqui no texto, nesse pedaço, o que acontece na tabela verdade. Então, vou fazer aqui bem rápido, só para a gente concretizar essa informação. Né? Então, sei lá, eu tenho uma frase alfa e tenho uma frase não alfa. Então, se alfa é verdade, a negação de alfa é falso. E o contrário também acontece. Né? Se alfa for falso, a negação de alfa é verdade. Né? O que um for, o outro é o contrário. Né? Essa é a ideia aqui dessa tabela usando a negação. E ela é unária, né? Ela não precisa de dois elementos para negar, né? Ela nega um único elemento, ou uma única frase. Aí, se a gente for falar das frases do tipo alfa e beta, né, por exemplo, então aqui a gente tem essas opções, né? E para que essa frase, né, que é conjunta com essas duas, para que ela seja verdade, né, ambos têm que ser verdadeiros, né? Consequentemente, esse último é verdade, o resto é falso. É isso que ele fala no texto, né? Nesse trecho aqui, ó. Ele diz, ó, alfa e beta é verdadeiro se ambos também forem. Quer dizer, qualquer outro caso é falso, né? Quer dizer, ele resume aqui a ideia. Deixa eu só deixar mais bonitinho. E assim segue, né? Para os outros, a gente já tem uma ideia da construção. Né? Então, por exemplo, para que a frase do tipo alfa ou beta seja verdade, né?
basta que um seja, né? Indiretamente eu estou dizendo ou o alfa está falando a verdade ou o beta está falando a verdade, né? Quando eu monto esse tipo de frase. A implicação é a única frase que, de todas que tem, né, é a polêmica, né? Porque se o antecedente for falso, a frase já é toda verdadeira, né? Ou se o consequente for verdadeiro, né? Tem uma dessas opções, né? Basta olhar para um deles. Ok. E o se somente se, né? Como ele é a implicação na ida e na volta, para que esse tipo de frase seja verdadeiro, né? Ambos têm que ter o mesmo valor. No caso, eu tenho alfa e beta, alfa se somente se beta, para que a implicação seja verdadeira, né? Esse caso aqui, a gente tem a verdade, né? Porque o antecedente aqui é falso, então já é verdade, e olhando de lá para cá, o antecedente nesse sentido também vai ser falso, né? Então isso aqui é verdade, né? Nos dois sentidos. Ou então o contrário, né? Se eu digo alfa implica beta, esse cara é verdade, então a frase é verdadeira. E se eu olho nesse sentido, né? Que aqui é a seta dupla, então tá as duas informações simultaneamente, né? É de alfa para beta e de beta para alfa. Então aqui também é verdade. Os casos que têm essa alternância, então, por exemplo, o falso, se eu olho nesse sentido, alfa para beta, o falso implicando em verdade é verdade. Mas de lá para cá, a verdade não implica em falsidade. Né? Por isso que essa frase é falsa. E a mesma coisa, né, essa valoração aqui dessa linha. Né? Se eu considero inicialmente esse sentido, alfa para beta, né? Então a verdade não implica em falsidade. Então, basta que os valores sejam idênticos para que seja verdadeiro. O que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, né? É só outra maneira de comentar sobre como se chega aqui nos valores, né, da tabela. De uma forma mais simples. Né? Ok. Tá. Eu só comento em relação a essa frase, como a gente pode chamar cada elemento desse, né? Então, na frase do tipo alfa implica beta, o alfa a gente chama de antecedente, né? E o beta a gente chama de consequente. Ok. Agora vamos a algumas definições que a gente também já viu essas definições, inclusive. Então, vamos fazer aqui a leitura. Né? Considere as fórmulas alfa e beta, para que toda valoração V, né, tal que o alfa seja verdadeiro nessa valoração, implicar que o beta seja verdadeiro nessa valoração, então alfa implica tautologicamente em beta. Né? Isso aqui é de forma geral, né? Em provas, em matemática, né? É mais ou menos como a coisa funciona. Né? No caso, eu estou fazendo com que uma verdade, né, implique outra verdade. Então, é assim que a gente fala. Né? Alfa está implicando tautologicamente em beta. Né? Uma verdade está gerando outra verdade. Essa aqui tudo bem. Não, a gente não tinha visto essa definição. E essa, a de tautologia, né? A gente já viu que tautologia, independente da valoração dos elementos da minha frase, sempre o resultado final é verdadeiro. A contingência tem alternância, né? Então essas frases que eu coloquei aqui, elas são todas contingentes, né? Porque em alguns momentos elas são falsas, em alguns momentos elas são verdadeiras.
verdadeiros, né, e supras 3. No caso, a gente olha essa daqui, né? Aqui, esses duas primeiras colunas aqui, a frase é essa, né? Aqui é só os elementos da minha frase, né, que eu coloquei aqui separado. E a contradição é quando só gera falsidades, né? Essa daqui, né, se não fosse por esse elemento aqui, ela provavelmente seria uma contradição. Tá? Aí, aqui, o que eu acabei de falar tá escrito, né? Uma tautologia é quando uma fórmula é sempre verdadeira, independente da valoração dos seus componentes. Contradição é quando é sempre falsa. E uma contingência é quando uma fórmula é verdadeira, dependendo da valoração. Ou seja, tem hora que ela é falsa também, né? Então, o exercício que eu coloquei aqui proposto, ele diz o seguinte: eu estou supondo que o meu A é um componente de uma frase que é verdadeiro, o B é falso, C é falso e D é verdade, né? São elementos, né, que são fragmentos que têm essas valorações respectivas. Então, eu quero calcular o valor de V nas fórmulas abaixo. Então, sei lá, vocês querem escolher uma delas para... E para mim, a fórmula não importa, né? Escolham aí uma para a gente fazer a discussão aqui, por gentileza. Faz a C, professor. Acepto. Peraí. Maria Clara falou a... Acepto, ela disse. C. Também, pode ser também. Foi, os dois falaram mesmo. Tá. Então, vamos fazer a C. Bom, a C ela é uma frase bem recheada, né? É uma frase que diz que a informação A, ela implica em toda essa. E essa frase aqui me diz o seguinte, né? Que ou eu tenho uma negação do D, ou o B é se somente se C, né? Então, o A implica em tudo isso. Essa é o que a frase diz. Como é que a gente já definiu quais são os fragmentos verdadeiros ou falsos, né? Eu quero saber, no fim das contas, o que é que vai dar. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é uma espécie de uma linha só de tabela verdade, né? Eu dei a valoração do A, do B, do C e do D. Né? Imagine uma tabelona bem grande, né? Vai ter 16 linhas nessa tabela, né, se eu for montar. Então, tem tabelas que são enormes, né? Por isso que a gente está fazendo esse trabalho, porque nem sempre dá para trabalhar com tabelas, né? Tabelas é interessante, é legal você ver todo o cenário em relação a verdades e falsidades, porém, tem, sei lá, imagine eu montar uma frase aqui com, sei lá, com 6, né? Posso colocar mais 2 aqui, mais 2 componentes aqui na minha frase, e for montar uma tabela, eu já vou ter 64 linhas. Quer dizer, quanto mais elementos, né, se eu botar mais um, aí vai para 128. Quer dizer, é quase impossível, né? Uma folha, sei lá, dependendo da quantidade de componentes, acho que nem vai caber, né, em certo momento. Então, vamos só pegar, escrever aqui as valorações, né? Então, a valoração do A é verdadeiro, a valoração do B é falso, né? É igual à valoração do C. E esse aqui eu vou aproveitar o ensejo e botar o do D. Então, D e A têm o mesmo valor e é o valor de verdade, B e C têm o mesmo valor e o valor falso. E o item C do exercício, ele diz o seguinte, agora eu só não me recordo se é o A, né? Ele começa pelo A. Então,
Ele diz que A implica que ou B é se somente se o C, ou então eu tenho o não D. Tá? Então, é muito importante aqui a questão, inclusive, dos separadores, né? Para montar a frase. Porque o meu separador está me dizendo que esse aqui, a implicação no caso, é o conectivo principal, e eu tenho A implica nessa estrutura completa, né? O parênteses está me falando que isso aqui é uma estrutura completa. E nessa estrutura, né, tem dois componentes aqui. Eu coloquei um ou, né? Porque aqui eu já tenho uma fórmula aqui, ou essa fórmula. Quer dizer, é muito importante aqui os separadores para definir a frase. Por exemplo, tem uma frase aqui mal formulada, tá? Que é essa daqui. Ó. Essa frase aqui, ó, né? Tudo isso por causa de um parênteses. No caso aqui, está faltando um parênteses, né? Se eu colocar um parênteses aqui, aí beleza, aí fica bem formulado, né? Porque fica, e aqui, eu tenho que colocar aqui, porque do jeito que está escrito aqui, eu não sei se o principal é ou, não sei se é A ou o resto, eu não sei se é A ou B que implica no resto, quer dizer, o parênteses, ele nos informa, né? Qual é o conectivo principal, né? E dentro das fórmulas, quem são as suas subfórmulas. Tá? Então, quando a gente chegar nesse exercício, né, eu vou dizer como é que fica o correto, né, para esse. Mas, no caso, por hora, eu só estou enfatizando a importância dos parênteses. Se você não põe os parênteses de maneira devida, né, você fica perdido na informação. Ok, então a gente vai se basear, né, para saber o valor disso aqui, baseado na valoração dos conectivos que a gente já conhece das tabelas. Então, eu vou colocar aqui em outras cores, né? O que a gente sabe? A gente sabe que o A, ele é verdadeiro. E a implicação, ele é um conectivo principal. E o que a gente sabe? Que nas frases do tipo alfa implica beta, eu tenho duas opções. Se esse alfa for falso, a frase inteira, não importa quem seja beta, já é verdadeiro. É uma opção. A outra opção é se o beta for verdadeiro. Então, o que a gente tem até então? Que só o A é verdade. Quer dizer, o antecedente é verdadeiro, né? Não é falso. E o que isso significa? Que eu não sei ainda, né? Se aqui fosse falso, acabou-se, né? Eu não precisava analisar mais nada. Né? A frase já seria verdadeira. Então, a gente vai precisar analisar essa parte aqui. Né? Porque o que me resta, né? Se essa parte for verdade, acabou, né? A frase inteira é verdade. Caso contrário, né, ela vai ser falsa. Então vamos ver, vamos colocar as valorações de cada uma. O beta, ou desculpe, o B é falso. O C também é falso. Bom, então o que a gente sabe dessa dupla implicação? A gente sabe que a dupla implicação ela é verdadeira se os valores dos meus componentes são idênticos. E aqui é idêntico, né? Aqui é falso e falso. Então eu já tenho aqui a valoração só desse componente, que é verdadeiro. Esse parênteses aqui é verdadeiro. E para as frases que tem esse conectivo ou, para que ela seja verdade, um dos dois tem que ser verdade.
Ou seja, aqui eu não precisava nem analisar o resto, porque eu sei que o D é verdadeiro, consequentemente a negação de D vai ser falsa. E verdade ou falso, isso aqui vai dar verdade. Porque é o ou, né? Basta que um deles seja verdadeiro, ou o primeiro componente é verdadeiro, ou o segundo componente é verdadeiro. É isso que indiretamente está me falando. Tá, então o segundo deu verdade. Né? Se toda essas conexões que tem desses componentes deram verdade no fim das contas. Então o que, que a gente pode dizer dessa frase? Então ela é, de fato, verdadeira. Todo mundo entendeu a análise que eu fiz, apesar de ter ficado um pouco bagunçado aqui, acredito eu. Tranquilo, né? Vocês querem mais um? Ou vocês querem que eu passe adiante? Faz mais uma, professor. Tudo bem. Então, faz a D, né? Né? Não esperou nem o solicitar, ele já foi falando. Muito bem, Mário. Então, vamos fazer aqui a D. Bom, a D diz o seguinte. Eu tenho A e B por C, e tudo isso se somente se D. E para essa frase, vale as valorações dos seus componentes que foi mencionado no enunciado, né, do exercício. Ok, então vamos colocar inicialmente, né, sem fazer análise nenhuma, eu vou colocar os valores de cada um. Então esse A é verdadeiro, o B é falso, né? B é falso. O C, ele também é falso. E o D, ele é verdadeiro. Bom, o que, que a gente sabe? O conectivo principal da minha frase é o se somente se. Tá, e o que, que a gente sabe do se somente se, né? Deixa eu colocar ele aqui. Alfa, se somente se, beta. O alfa, se somente se, beta, ele é verdadeiro em duas ocasiões. Uma, ambos sendo falsos, né? Alfa sendo falso e beta sendo falso, ou ambos sendo verdadeiros. Aí o se somente se torna verdade. Então veja, aqui eu já tenho que o D é verdadeiro. Eu já tenho que o componente à direita da minha frase, ele já está ocorrendo isso aqui. Então o que, que eu preciso para que essa frase seja verdadeira? Que todo esse componente aqui também seja verdadeiro. Tá? Então a gente vai analisar esse componente. Tá? Então eu pergunto, A e beta, né? A é verdadeiro, B é falso. A e B, o que, que vocês acham? Aqui vai ser verdadeiro ou falso? Vai ser falso. Por quê? Porque para a frase que tem um conectivo I, para que essa frase seja verdadeira, o primeiro componente e o segundo, né, considerando que eu tenho dois, tem que ser ambos verdadeiros. E aqui eu tenho que um deles é falso. Né? Consequentemente, isso aqui é falso. Então, ficamos assim, ó, eu tenho um componente que é falso ou outro que também é falso. A pergunta, se eu digo que algo é falso ou uma coisa é falsa ou a outra é falsa, o que, que eu digo dessa conjunção aqui?
Aqui vai ser verdadeiro ou falso essa? Tá, a Maria Clara falou que era verdade. Aí o Wagner falou que é falso, né? E agora? Como é que eu desempato isso? Bom, então vamos voltar aqui, né? O Tiratema, vou ler aqui o trecho que fala do ou, né? Aqui diz o seguinte, ó, alfa ou beta é verdadeiro se um deles for verdadeiro. Então, essa, na verdade, é a condição, né, que dá para observar de acordo com a tabela verdade. Se um deles for verdadeiro, então essa frase é verdadeira. Tá, então a minha frase é essa, né? Esse aqui é como se fosse... Esse pedacinho aqui é como se fosse falso, ou alfa, desculpa, e esse pedacinho aqui é como se fosse beta. Né? Então, um dos dois tem que ser verdadeiro, para a minha frase ser verdadeiro. Bom, meu alfa é falso e meu beta é falso. Quer dizer, não tem nenhum dos dois aqui. Né? Não existe um sendo verdadeiro nenhum dos dois. Né? Os dois são falcianes. Né? Consequentemente, aqui, essa frase, a conclusão dela é que ela é falsa. Mas aí, tá, o Wagner falou assim, falso com falso é falso. Depende, né, do conectivo. Se o conectivo for ou, nesse caso aqui, exatamente, né? Se eu digo que é falso ou falso, então é falso. Então, não acontece, né, nenhum desses dois casos aqui que eu coloquei em amarelo. Não acontece aqui. Então, significa que ele não pode ser verdadeiro. Consequentemente, ele vai ser falso. Deu para entender essa ideia que eu passei para vocês aqui? Vocês conseguem visualizar que se eu fosse responder usando tabela verdade, eu ia ter muito mais trabalho do que usando esse caminho que eu mostrei para vocês. Exato. Ok. Então, para chegar na resposta, né, ia montar todas as outras possibilidades. Né? Isso aqui é esse processo, né, de a gente eliminar passos que não nos servem, né, é o que se chama heurística. Heurística é você eliminar as possibilidades que você sabe que não dá certo. Então, você gasta menos energia. Né? Então, isso que a gente está vendo é só para... É justamente para isso, né? Para ter essa economia. Inclusive, eu coloco aqui, ó, né? O segundo exercício é para construir tabelas de verdade, né? Mas aí é exercício, né? Exercício é assim mesmo, né? A gente pode se dar o luxo de se ter trabalho. Ok. Aí, próxima definição, né? A gente vai falar de tableau, que é um mecanismo para a gente descobrir a verdade de frases, né, sem que seja definido valoração. Então, a gente, a partir de agora, né, vai entender um mecanismo que substitui a tabela verdade, né, que a tabela verdade ele exibe todas as possibilidades, mas é um mecanismo que você pega uma frase qualquer, e o mecanismo, eu vou explicar ele, né, a ideia dele, mas com esse mecanismo a gente verifica se, de fato, a estrutura da frase é uma estrutura que pode ser usada de forma verdadeira ou descartada por ser falsa. Tá? Então, o primeiro princípio do Tableau, né, é o princípio, eu tenho que ter essa definição da satisfatibilidade, né, quando é que uma
uma fórmula, né, ou um conjunto de fórmulas é satisfatível? É quando esse conjunto de fórmulas não gera esse tipo de informação, né? Isso aqui é gerar, né? Seria, eu tenho uma teoria, aí alguém, né, eu explico toda a teoria, aí alguém pergunta assim, no fim das contas, o que que essa teoria me fala, né? Aí a gente usa esse símbolo para dizer uma conclusão da teoria. Esse símbolo aqui, isso aqui se chama martelo, né? Que é tipo assim, só falando essa ideia dos martelos. Eu digo assim, alfa implica beta, mas isso aqui é usado em frases, né? Isso aqui pode ser considerado como uma frase. Eu vou colocar, não vou colocar nem assim, eu vou dizer assim, eu posso ter frases assim, né? Do tipo A implica beta, A implica B. Ok. Aí, entre frases, né? Suponha que eu tenha essa frase alfa, e suponha que eu tenha outra frase beta, sei lá, não B implica não A, por exemplo. Existe uma conexão entre elas duas, né? Que a conexão é essa, alfa se somente se beta, né? Tudo que eu estou escrevendo é verdade, né? Esse beta, ele equivale a esse alfa, tá? Então, tipo assim, aqui são componentes, aqui já são frases. Aí, quando a gente está falando das frases, normalmente o conectivo a gente escreve um pouquinho diferente. Por exemplo, a gente já escreve assim, né? Uma das possibilidades é essa. É dizer que, então aqui já tem uma frase, né, com componentes, e aqui outra frase, quer dizer, aqui não é um componente, aqui já é uma frase. Né? Então, esse se somente se a gente escreve um pouco diferente. E aí você imagina o seguinte, que você tem diversas frases, né? Você tem a primeira frase, a segunda frase, a terceira frase, quer dizer, você tem, suponha, N frases. E eu vou dizer que isso implica, né? Quer dizer, aqui já não cabe mais essa implicação de uma frase. Né? Aí uma maneira de falar da conclusão é usar o que ele chama de martelo. Né? Então, a conclusão, né, é a mesma ideia de implica, sendo que aqui é porque a estrutura que é diferente. Né? Eu estou pegando diversas frases, né, conectando todas elas. Aí é o que a gente chama de teoria. Né? Então, essa letra aqui é a letra gama, né, que é a mesma que é nomeada os raios gama, né, que a gente já ouviu falar. É a letra grega que equivale ao G, né? Esse é o nosso G, é esse aqui, grego, né? Esse é o grego. E, sei lá, tem outra frase aqui que é a conclusão dessa teoria. Né? Para usar essa conclusão, a gente não usa mais esse implica simples, né? A gente já usa um implica mais elaborado. Né? Quer dizer, o que eu estou falando aqui é de estruturas complexas. Né? É várias frases, né? Quer dizer, então, o, aproveitando aqui o que está escrito, esse gama aqui é satisfatível se não, não acontece isso. Ou seja, ele não conclui alfa e não alfa. Porque aí ele, quer dizer, a teoria perde força. Né? Se a conclusão é alfa e a conclusão se pode ser alfa e pode ser não alfa, então pode ser qualquer coisa, né? Eu não tem uma restrição aqui. Tipo assim, professor, com isso você vai dar aula? Aí eu digo, eu vou dar aula e eu não vou dar aula. Eu, como assim? Como é que você vai dar aula e não vai dar aula? Assim, se for ao pé da letra, né? Então, isso aqui é uma contradição. Se a gente for montar a tabela disso aqui,
Inclusive tem aqui, né? Eu já posso aproveitar aqui. Se eu for colocar aqui alfa e não alfa, então para que essa frase seja verdadeiro, ambos têm que ser verdadeiros, mas nunca vão ser, né? Sempre eles vão ser contrários, né? Então aqui vai ser falso e aqui também vai ser falso. Então, de fato, isso é uma contradição. Essa frase é uma contradição. E se uma teoria ele gera essa fórmula, então ele está gerando contradições. E a teoria não pode gerar isso. Tá, então esse é um teorema básico, quer dizer, uma definição básica, né, que vai ser importantíssima aqui para a gente realizar essa verificação usando Tableau semântico. Tá, aí fazendo a leitura rápida aqui, né, como cada afirmação que se faz como cada afirmação que se faz pode se transformar em fórmula, então, na definição logo acima, né, que é essa, gama é um conjunto de fórmulas. Essas fórmulas podem gerar outras fórmulas, que é justamente isso, né? Uma teoria gera outras informações, essas informações a gente pode codificá-las, né? Então, fórmulas podem gerar outras fórmulas. Isso acontece quando se quer provar algo utilizando informações já existentes, né? Isso é muito comum, principalmente assim, né? Em matemática. Eu sei que o nível que a gente estuda não explora muito esse tipo de coisa, né? Vamos considerar um certo A, uma função tal. Se eu pego e faço isso com os elementos, eu provo isso, né? Isso existe fortemente, né, em matemática, mas aí vocês não veem muito isso, né? Pelo menos não no ensino médio. Então, o fato de gama ser satisfatível, né, de acordo com essa definição, implica que não pode haver contradição como consequência semântica. Né? Semântica é porque a gente está olhando os valores, né? Se a gente está olhando pelo lado de se a informação é verdadeira ou não, né? Das afirmações de Gama. Ok. Então, o Tableau é um método que nos permite mostrar a validade ou invalidade de uma fórmula, que também ele é chamado árvore de refutação. Né? Refutação é, de forma geral e de uma maneira simples que todos entendam, né? Refutar é quando você defende o contrário. Né? Uma pessoa que eu faço uma pergunta, né? O que você acha, sei lá, aconteceu algo no BBB, por exemplo, né? Tá bem polêmico a situação de um elemento que acabou de sair com 99% de rejeição. Aí eu posso perguntar aqui, vocês acham que ela merecia, né? Sei lá. Aí um diz, rapaz, eu acho que ela merecia, ela foi assim, ela foi assim. Aí outro diz, olha, eu não acho, eu acho que, quer dizer, esse segundo, né, está refutando a ideia do primeiro. Ah, mas aí eu nem tenho TV, né, mas aí também, meu amigo, foi 99 aí, né? O pessoal sabe até sabe até as casas decimais, né? Tá, aí o uso específico desse processo, né, é pelo fato da grande quantidade de subfórmulas, né, que é esses elementos aqui. Né? Em certos casos, torna-se inviável conferir usando tabela verdade. Isso aí a gente também já comentou disso. Né? Eu já dei um exemplo, né? A minha frase só tem dois aqui, mas sei lá, se eu botar seis, né, seis subfórmulas aqui, né, a minha tabela já vai para 64 linhas. Ok. Então, aqui tem o processo, né? Eu vou ensinar esse processo de Tableau, né? E vai ficar os exercícios para vocês, né? Aí a gente encerra esses exercícios. Próxima aula, eu acho que eu já passo a atividade para vocês, né? Referente a esse texto completo, né? Esse texto é bem simples, não tem muita coisa não. É só um outro ponto de vista de coisas que a gente já viu.
Então, essa frase também, ela está relativamente mal formulada, né? Que ela tem duas implicações aqui, eu não sei qual é a implicação principal, né, da frase. Eu não sei se é A implicando em tudo isso, ou se é tudo isso implicando B, né? Então, aqui precisa de mais um parênteses, né? Ok, então eu vou fazer aqui esse e liberar vocês por hoje, tá? Então, a frase é assim, ó, tem A implica A se somente se B, se eu não me engano, e isso implica B. Essa é a frase. É só conferindo, é isso mesmo. Tá? E como é a ideia do tableau? A ideia do tableau é você supor que toda essa frase é falsa, né? Então, estou supondo que isso é falso. Ok. Aí, de acordo com as regras as regras não, né? As valorações que a gente já conhece da tabela verdade, quando é que essa frase é falsa? Bom, essa frase é falsa quando esse carinha aqui for verdadeiro e tudo isso aqui for falso. Quer dizer, eu vou começar a desmembrar, né, usando as informações da tabela verdade. Então, o próximo passo aqui é eu escrever justamente isso. Então, se essa primeira, se a frase completa, eu estou considerando que ela é falsa, então significa que o A é falso e significa que todo esse resto aqui também é falso. Então, eu vou escrever isso, né? A, se somente se beta, ou, desculpe, o A é verdadeiro, foi mal. O A é verdadeiro, né? E essa parte é falsa. Então, o que foi que eu fiz? Eu abri, né, essa informação, olhando o que acontece nas suas subformas. Bom, esse passo aqui não precisa fazer mais nada, né? Eu cheguei numa célula da frase, né? Cheguei num elemento, um componente da frase. Aqui não tem mais o que fazer, não tem conectivo mais aqui. Mas aqui tem conectivo, tem o se somente se e tem a implicação. E dos dois, né, o se somente se é um componente, né? É uma frase aqui que faz parte, né? É um pedaço, né? Ele é um antecedente, né, dessa implicação. Aí a pergunta é, quando é que uma implicação é falsa, né? Aí eu vou ter que continuar abrindo aqui. Bom, para abrir, eu vou colocar aqui as condições de cada componente para que ela seja falsa, ou seja, o primeiro tem que ser verdadeiro, isso aqui tem que ser verdadeiro, né, para que essa frase seja falsa, e o beta é falso. Então, tranquilo, ó, aqui não precisa dizer mais nada, né? Porque eu já descobri que o A é verdadeiro e o B é falso. Porém, aqui ainda não terminou, né? Eu abri essa primeira informação, né? Foi gerada essas duas coisas. Aqui não precisa abrir mais nada. Aqui eu abri a segunda informação e aqui tem conectivo ainda. O processo ele termina quando não tem mais conectivos para a gente avaliar. Então agora a gente vai abrir essa. E para abrir essa aqui eu tenho duas opções. E como eu tenho duas opções, eu tenho que abrir uma espécie de dois galhos, né? Eu vou colocar as condições aqui, no caso as condições do A e B. Quando é que o A e B, né, faz com que o se somente se seja verdadeiro? Bom, aí eu tenho duas opções aqui, né? No caso, quando ambos são verdadeiros ou quando ambos são falsos. Tá, mas aí vamos avaliar. Bom, o que foi que a gente encontrou aqui no início? Que A é verdadeiro. Beleza, A é verdadeiro aqui, ó. O que foi que a gente encontrou aqui, ó? Que B é falso. Tranquilo. Aí quando chega aqui, B é falso e B é verdade.
Não pode. Ou o B é falso ou o B é verdade. Então aqui eu tenho uma contradição. Aqui, essa linha aqui não pode acontecer, né? Porque eu estou encontrando aqui que o A é verdadeiro, B é falso, e aqui eu não encontrei isso. Eu encontrei que o B vai ser verdadeiro e vai ser falso. Então aqui eu tenho uma contradição. Aí a gente marca com X, né, quando chega numa contradição. Avaliando aqui do outro lado, aqui a gente, na primeira abertura, né, da minha expressão, a gente descobriu que o A é verdade e aqui já está dizendo que o A é falso. Ou seja, essa segunda linha também eu tenho uma contradição. O que isso significa? Quando eu assumi que essa fórmula era falsa, eu cheguei em duas contradições, né? Assim, na minha árvore de refutação, quando eu fui abrindo aqui as valorações. Ou seja, essa frase aqui não pode ser falsa. E o que isso significa? Que A implicando A se somente se B implica B, né? Deixa eu ajeitar aqui a frase. Qualquer frase desse tipo aqui, qualquer contexto que você encaixar essa frase, ela sempre vai ser verdadeira. Então, isso aqui é uma tautologia. Deu para entender mais ou menos a ideia? Ou está muito confuso? Tá. Aí, o que eu vou fazer? O nosso tempo estourou. Eu vou só exibir aqui os presentes. Na próxima aula, eu vou passar. A gente vai discutir esse exercício aqui, tá? Eu posso verificar os outros itens desse exercício anterior, caso vocês queiram, né? Se vocês tentarem e tiverem dúvida. Próxima aula eu vou fazer uma espécie, é como se fosse uma revisão, tá? Aí, a gente, no próximo encontro, resolve esses itens, né? Em aula. A gente discute só esses itens usando essa técnica aqui do tabu. E depois disso, né, eu passo atividade, tipo, acho que no dia seguinte, só para ficar a coisa fechada. Então, próxima aula aqui, no dia 4, eu passo, a gente só revisa essas coisas, e sei lá, eu passo uma atividade para o dia 5, né, sei lá, uma coisa assim. E para o dia 11, o terceiro texto, ele é um texto pequeno. Assim, é pequeno e sei lá, não é... Bom, eu acho que com uma aula só dá para visualizar a ideia dele e passar a atividade final, né? Que aí seria a atividade referente à unidade dele. Aí a gente fecha, né? Então tá, deixa eu passar aqui que eu não passei não fiz a chamada, né? Quer dizer, não exibi aqui os presentes. Tá. Qualquer coisa, para não ficar muito imprensado, né? Porque o ideal era eu passar de imediato, né?